Em uma pequena cidade no interior da Inglaterra, durante o século XVIII, um grupo de homens decidiu que a fome era um problema técnico que poderia ser resolvido com uma equação simples. Eles não eram monstros, pelo menos não na autopercepção. Eram proprietários de terras, administradores e homens de negócios que acreditavam firmemente na eficiência. O plano era drenar um vasto terreno pantanoso para transformá-lo em terras férteis para o plantio de trigo. A lógica era inquestionável: menos água parada significava menos doenças, mais produtividade e, consequentemente, mais riqueza para a comunidade. O projeto foi concluído com sucesso. A água recuou, as plantações cresceram e os lucros dispararam. Mas meses depois, uma febre estranha e devastadora começou a se espalhar pelos vilarejos vizinhos, matando centenas de pessoas em um ritmo que as autoridades não conseguiam rastrear. A ironia sombria não estava no fracasso do projeto, mas na sua eficiência absoluta. Ao remover a água, eles alteraram o ecossistema local de uma forma tão precisa que criaram as condições perfeitas para um surto que, até então, era contido pela própria natureza que eles tentaram domesticar. Essa história não é sobre a maldade de indivíduos, mas sobre a capacidade humana de gerar tragédias por meio de decisões que parecem puramente racionais. Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos um padrão inquietante. As maiores catástrofes muitas vezes não nascem de um desejo de causar dano, mas de uma obsessão por controle. O que acontece quando um grupo de pessoas comuns, movidas por ambição ou necessidade, ignora as bordas do seu conhecimento para implementar soluções definitivas? A resposta reside em como o medo e a pressão social podem cegar uma sociedade inteira para as consequências visíveis que estão bem diante de seus olhos. Considere a construção de cidades inteiras em zonas de risco geológico ou o esgotamento sistemático de recursos hídricos em regiões áridas. O mecanismo é sempre o mesmo: isola-se uma variável, resolve-se o problema imediato e ignora-se o custo sistêmico. No caso do pântano drenado, a variável ignorada foi a interdependência entre a fauna local e os patógenos. Ao eliminar o ambiente dos predadores naturais de certos insetos, a população desses vetores explodiu. O que deveria ser a salvação da fome tornou-se a causa de uma crise sanitária. A decisão de drenar o terreno foi tomada em escritórios confortáveis, baseada em mapas e projeções de lucro, longe da lama onde as consequências reais começariam a pulsar. Esse distanciamento entre quem decide e quem sofre as consequências é o primeiro sinal de perigo em qualquer estrutura social. À medida que a febre se espalhava, a resposta das autoridades não foi investigar a causa original, mas reforçar a pressão sobre a população. Postos de controle foram criados, vilarejos foram isolados e o medo transformou vizinhos em vigilantes uns dos outros. Quando o sistema se sente ameaçado por uma falha que ele mesmo causou, a tendência natural é dobrar a aposta no controle. A narrativa oficial culpou a falta de higiene ou a imoralidade dos camponeses, desviando a atenção dos engenheiros que haviam alterado a topografia meses antes. Esse é o momento em que a humanidade se torna verdadeiramente sombria, quando a responsabilidade é substituída pela busca por bodes expiatórios. É fascinante notar como, em situações de crise, a memória coletiva parece encurtar. A história do pântano drenado poderia ter servido como um aviso, mas em vez disso, tornou-se um registro arquivado e esquecido. Hoje, documentos históricos detalham como os investimentos cresceram após a drenagem, enquanto os registros de óbitos permanecem em uma pasta separada, quase como se pertencessem a uma realidade paralela.
Essa desconexão entre o sucesso econômico e a falha humana é o que permite que o padrão se repita. A ambição de domesticar o mundo exige que ignoremos o que não podemos controlar. Podemos observar isso na forma como tratamos ambientes extremos hoje. Seja na exploração desenfreada de minerais em áreas protegidas ou na alteração de fluxos de rios para atender a demandas industriais, a lógica continua sendo a da eficiência a qualquer preço. A história da humanidade está repleta de ruínas de cidades que prosperaram por algumas décadas, apenas para colapsar sob o peso de escolhas que ignoraram o equilíbrio fundamental do ambiente. Não precisamos de vilões de cinema para criar cenários de destruição. Pessoas comuns, agindo sob a pressão do tempo, da economia e do status segundosão perfeitamente capazes de colocar o coletivo em risco. O ponto de virada surge quando o sistema não consegue mais sustentar a própria ilusão de controle. No caso do surto de febre, o colapso só foi interrompido quando a própria economia começou a estagnar, forçando os responsáveis a admitirem, ainda que de forma velada, que o projeto não era sustentável. O aprendizado, porém, raramente é compartilhado. O medo do estigma de ter cometido um erro colossal é maior do que o desejo de correção. É nesse silêncio, onde a verdade é enterrada para proteger a reputação de alguns, que reside a verdadeira sombra da nossa espécie. Se pararmos para observar os bastidores de qualquer grande erro humano, quase sempre encontraremos uma reunião onde alguém teve a dúvida, alguém apontou o risco, mas a necessidade de seguir em frente venceu. A pressão para entregar resultados ou manter a ordem social é um filtro que elimina a cautela. A capacidade de prever consequências é quase sempre superada pela capacidade de justificar decisões erradas. E é aqui que a história da humanidade se torna uma sucessão de ciclos de otimismo cego seguidos por reparos desesperados. A pergunta que permanece, muito além daquele pântano drenado, é por que insistimos em ver a natureza e a estrutura social como máquinas que podem ser calibradas ao nosso favor. Talvez porque a alternativa, aceitar que somos apenas uma pequena parte de um sistema complexo e imprevisível, seja um golpe duro demais para nossa autopercepção de domínio. O medo da incerteza nos leva a buscar garantias onde elas não existem, e é nessa busca que plantamos as sementes das próximas crises. A consequência de drenar o pântano não foi apenas a febre, foi a perda de confiança na capacidade de gestão dos líderes, que jamais foi totalmente restaurada. A tragédia foi absorvida pelo cotidiano, transformada em um fato histórico menor, enquanto as gerações seguintes continuaram a repetir os mesmos erros com tecnologias mais avançadas. O progresso, muitas vezes, é apenas a velocidade com que esquecemos os avisos que a história já nos deu. No fim, a história do pântano e de tantos outros episódios sombrios da nossa trajetória não aponta para um fim catastrófico inevitável, mas para uma necessidade urgente de humildade. O erro humano não é um defeito de caráter, é um subproduto da nossa pretensão de que podemos controlar variáveis que mal compreendemos. Onde vemos uma solução eficiente, a história muitas vezes está vendo o começo de uma crise silenciosa que só será compreendida quando for tarde demais. O verdadeiro perigo da humanidade não é a sua capacidade de errar, mas a sua insistência em acreditar que, desta vez, as regras da realidade não se aplicam. A parte mais sombria da nossa história não está no que fizemos sob pressão, mas no que escolhemos ignorar enquanto ainda tínhamos tempo de parar.